saudações, que felicidade, mais um programa, mais um diálogo interessante, um diálogo inteligente, aqui para a TV Bandeirantes, um diálogo com grandes personalidades do direito, doutor José Cláudio Santana, constitucionalista, advogado, e o seu filho, proeminente estudioso do direito, internacionalista, doutor Guilherme Santana. Que felicidade tê-los aqui. Prazer, Ted, estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma tarde maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver o que a gente consegue esclarecer ou não, né? É isso aí. Vamos tentar. Esse programa, doutor Zé Cláudio, é um programa técnico, um programa jurídico, um programa técnico, aqui na TV Bandeirantes. E o nosso diálogo é um diálogo que a gente busca trazer de uma forma fácil para que o profissional do direito, assim como a dona Maria e o seu João da cidade operária, consiga entender um pouquinho desse contexto, dessa sistemática que a gente apresenta. Eu quero começar, claro, por uma questão de respeito, falar com o senhor, já lhe fazendo uma primeira pergunta, sobre direito constitucional. A gente sabe que a sua formação é consistente no direito constitucional, e aí eu quero que você nos traga uma apresentação de qual seria o cenário do direito constitucional hoje. Veja que essa pergunta ela é bem difícil, ela mudou muito durante o tempo, Guilherme, porque num primeiro momento, e a gente lembra do Código Civil anterior, me lembro que quando foi lançado o professor Miguel Reale, lança até aqui, ele veio aqui em São Luís para lançar o Código Civil, ele disse que o Código Civil era a lei do cidadão, né? Era mais ou menos essa expressão, me corrija se eu... A Constituição do cidadão. Então, assim, porque naquela oportunidade o tamanho que era o direito civil e havia uma espécie de, assim, dúvida com relação ao direito constitucional. O direito constitucional naquela oportunidade não tinha uma pujança tão grande. Foi de lá para cá, principalmente em decorrência de ações da TV Justiça e de ações importantes do Supremo Tribunal Federal, que a gente começou a ter um tamanho. E hoje em dia o direito constitucional tomou um tamanho. O Supremo passou o direito constitucional. Num primeiro momento era o direito constitucional que aparece ali e depois passa a ser a corte. Apenas a corte. E aí eu percebo, e aí é a minha impressão, e eu quero lhe perguntar para saber qual seria a sua impressão, que houve um distanciamento entre aquele direito constitucional, que naquele momento passa a ser uma figura muito importante, e depois a Suprema Corte vai a um ponto em que se esquece aquele direito constitucional. Eu entendo que hoje o direito constitucional, que é a minha área de formação, meu lar, é um direito um pouco desacreditado, descredibilizado, sem uma base teórica. Assim. Os julgamentos eles estão pautados não por uma discussão científica, por um trabalho de técnica, mas assim sobre o achismo daquele julgador, sobre o que ele entende sobre o direito constitucional. Eu quero lhe ouvir sobre isso. Eu sei que é uma pergunta difícil e provocadora, mas eu queria lhe ouvir, ainda mais em decorrência da sua formação. Pois não, pois bem. Eu diria que, na verdade, esse fenômeno do constitucionalismo, ele vem ganhar pujança a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente começa a rever a Europa destruída, né, institutos como a propriedade, por exemplo, propriedade privada, começam a ser relativizados com a ideia de função social da propriedade. E eu estou dando apenas um instituto. A gente poderia dizer muitas outras coisas. Então, a tendência de evoluir isso e a construção dos chamados direitos fundamentais e integração das minorias a esses direitos fundamentais a partir da América, com os movimentos de ações afirmativas, a gente começa a ver uma pujança dos tribunais, e interpretando a Constituição e, de certo modo, retirando a Constituição do parlamento. Isso é uma coisa boa pelo avanço, mas perigosa pela teoria da representatividade democrática. Sim. Então, o que acontece? No Brasil, nós fomos também alvo disso. Nós integramos o mundo. Não é? Sucede, entretanto, que hoje nós estamos meio que do lado oposto ao que a teoria que nos influiu e nos formou historicamente, que é a teoria americana. Nós estamos exatamente do lado oposto. Os movimentos constitucionalistas, ou as ideias constitucionais dos Estados Unidos hoje estão no sentido de devolver ao parlamento as leis, sim, a Constituição sobretudo. Então, eu digo sempre em sala de aula para meus alunos que só existem duas maneiras de você cumprir a Constituição: ou aplicá-la de forma direta ou através do mecanismo de controle de constitucionalidade. Perfeito. Então, o controle de constitucionalidade no Brasil, ele está meio que subvertido como sendo um achismo, como você identificou aí,
não é? Sem um critério que está colocado numa teoria muito simples, num tripé colocado muito simples e profundo de Ponte de Miranda, que você já me revelou que é admirador. Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Então, na minha avaliação particular, o controle de constitucionalidade ele é um mecanismo de juízo paradigmático de validade. O Supremo Tribunal Federal, que não é Corte Constitucional, e nós precisamos que ele se transforme nisso, ele só tem um poder a mais do que nós. Errar por último. Exato. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem dizia isso era Rui Barbosa. É isso. Tá certo? Então, o que é que acontece? Se o Supremo Tribunal Federal tivesse o poder de dizer o que é certo e o que é errado, todas as decisões seriam unânimes. Primeiro, né? Claro. Então, o que acontece em verdade? Esse juízo paradigmático é o juízo de valer. Não é o juízo de valor subjetivo. Não é o que eu acho. Não é o que eu sinto. Não é? É aquilo que eu me comprometi. E o que foi que eu me comprometi quando eu assumi um cargo público? E não é só o intérprete da Constituição, somos todos nós. Nós fizemos um compromisso, assumimos um compromisso, fizemos um juramento. Juramento não é promessa. Quem faz promessa é político, que tem o direito e tem o espaço, inclusive na teoria, de fazer isso. Aqui é compromisso. Então, vejo que o constitucionalismo no Brasil ele anda aqui meio na 13ª Constituição. E quando eu digo a 13ª, embora eu saiba que a gente tem uma, nós temos uma que foi promulgada no dia 5 de outubro, nós temos outras 11 que são de cada um dos ministros nas suas categorias, seus catálogos de valores, tá certo? E aí nós temos a 12ª, e a 13ª é essa que estão escrevendo agora. No momento em que eu faço controle sobre matérias que não competem ao judiciário, nós mergulhamos naquilo que eu defendo como tese, que se chama criativismo judicial. Professor Zé Cláudio, Pois não. Essa discussão me remeteu a um programa que fiz recentemente com o Valdênio, o professor Valdênio Caminha, que foi discutir no Calamandrei aquela discussão lá sobre ativismo judicial, eles os juízes, né? Isso. Por nós advogados. Isso. Essa discussão do Calamandrei é exatamente isso. E o teu pai, Guilherme, ele traz uma discussão importantíssima que tem muito a ver com a minha introdução, para aqueles que observaram, que tem a ver com esse momento inicial, quer dizer, o Supremo começa a aparecer decidindo primeiro questões que não competem a ele. Isso. Que não competem a ele. Ele foi dizendo primeiro. E o Calamandrei vai falar isso tem muito a ver com a questão do ativismo judicial, do que se chama ativismo. Sim, se você me permitir, pode ficar à vontade. Eu posso dizer o seguinte, na minha primeira aula de uma das disciplinas que eu leciono, que é processo constitucional, eu digo para meus alunos, abram a Constituição de vocês, leiam o artigo 102. Depois que vocês terminarem de ler, a gente começa a aula. Aí a indagação que eu faço é a seguinte, o Brasil precisa de um código constitucional? E todos, a princípio, eles ficam meio impactados. Dizem, mas por que, professor? A gente pergunta, porque é uma situação simples. Toda a revolução com que os processualistas, e eu os respeito, cada um deles, mas toda a revolução que os processualistas falam sobre a evolução do processo civil brasileiro, ela passa em 1969 pelo ato de São José da Costa Rica, do Pacto de São José da Costa Rica. Então, esse Pacto de São José da Costa Rica está todo no artigo 5º da nossa Constituição. Perfeito. Então, tudo isso, do artigo, se você ler, do artigo 1º ao artigo 11 do Código de Processo Civil, é o que está na Constituição, que veio do Pacto de São José da Costa Rica. Então, não houve uma grande revolução em torno desse assunto. Não. Tá certo? Então, onde é que eu coloco isso aqui dentro do artigo 102? É que, na verdade, ali tem um conjunto de regras de processo civil. Perfeito. Competência para julgar criminal, competência para recorrer, para julgar recurso extraordinário, competência para julgar recurso ordinário e competência para julgar o leque de ações constitucionais. Ora, então, na verdade, o discurso de poder, que é a concentração, e muitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, outra coisa não faz senão isso. Sim. Concentração de poder. Eles não percebem que esse direito ordinário seja adjetivamente ordinário. Perfeito. Não, ao contrário. Ele é o direito do dia a dia. Claro. Tá certo? A questão nós precisamos de uma corte de guarda da Constituição exclusiva, exatamente porque o papel do juiz constitucional é esse juiz paradigmático. A minha tese de defesa é tornar o Supremo Tribunal Federal corte constitucional exclusiva. Perfeito. E
o direito ordinário ele morreria, entre aspas, no STJ. Como era para ter sido Como feito. era para ter sido Como era feito. pra ter sido Exatamente, feito. exatamente. E outra coisa, aquela discussão eu quero ver, vamos falar um pouquinho de quem está chegando lá, por exemplo, possivelmente o nosso maranhense Flávio Dino vá ao Supremo Tribunal Federal, e ele é autor, que eu estava conversando com o Lula aqui esses dias, com o Carlos Lula, advogado, diz que ele é autor daquela discussão que limita, que dá um prazo, um mandato ao Supremo. E ele também participou, e nós participamos, porque eu mais novo, mas acompanhei, a criação do CNJ, porque fiz ações constitucionais, e o objetivo do CNJ era, de fato, o controle externo. Não era interno. O senhor lembra disso? Que tinha esse bloqueio do ativismo. Eu era membro do Conselho Federal da OAB. Olha aí. Eu fui um dos signatários dessa lei que hoje vige aí, né, para a advocacia e várias alterações depois decorreram dela. Então, a nossa ideia sempre foi de um controle externo. E a briga com o Poder Judiciário era de que não houvesse controle externo. A briga não, a discussão, não é? Sim. E nós demonstramos que era necessário porque é preciso oxigenar. Não é? Toda profissão, todo profissional que se acomoda, ele se torna vicioso e viciado nas coisas. Né? Então, o doutor Flávio, ele foi meu aluno na universidade. Não é? Então, ele sempre teve esse vigor intelectual e essa verve política. Não é? Então, chegamos, inclusive, a trocar ideias sobre essa questão exatamente. Mecanismo de controle, como seria feito. Depois se tornou juiz. Isso. Não é? Isso. E aí, a partir do momento em que tomou juiz, o olhar é outro. Aí mudou. Eu não sei se ele mantém isso. Se ele mantém Se for para o Supremo Tribunal Federal... Ele chegar no Supremo. Se ele for ao Supremo Tribunal Federal, condições intelectuais ele tem. Não é? A questão aqui é só diferir, separar com honestidade, sabedoria e prudência sobre tudo. Aonde eu quero o jurídico e onde eu vou deixar o meu político. Isso não se aplica ao doutor Flávio Dino, não. A todos e qualquer membro de uma corte constitucional. Não é? Sobretudo esses que estão afastando a Constituição. Exato. E o que é interessante, olha a falta de desconhecimento dos institutos, doutor Ted. Transferindo responsabilidade penal para descendentes. Isso é uma coisa gravíssima. Isso precisa ser imediatamente estancado pelo Congresso Nacional. Aí eu lhe pergunto sobre o CNJ, pensar em, será se a gente não tem que repensar a estrutura do CNJ? Não tenho Porque dúvida. O Supremo foi lá e Não disse o seguinte, dúvida. não, o CNJ está abaixo de nós, ministros. Não tenho nós, dúvida. ministros. Não tenho Aí dúvida. a gente tem que discutir agora para dizer, calma, não, ele tem que estar acima de vocês. Olha, Entendeu? o CNJ ele tinha uma limitação, inclusive, de pessoal. Quando ele foi previsto, ele tinha uma limitação. Eu não posso aqui irresponsavelmente dizer um número assim de 1.000, 2.000 funcionários. Mas o CNJ hoje tem uma estrutura de Estado, quase de poder. Uma superestrutura, imensa. Não é? E o que é pior, nós vivemos uma república, eu estou escrevendo sobre isso, nós vivemos uma república dos regulamentos. Tu viu como dos foi regimentos, melhor dizendo. Pronto, tudo agora... Tudo é regimental, Pronto. tudo é regimental. E o avanço no direito ordinário, ordinário. aquele que a gente estava falando, através de resoluções. E é. outra coisa, ele se agigantou muito, sabe com que situação, Guilherme? Muita gente viu isso porque eu acompanhei, divulguei essa parte. Cartórios. Sim. O CNJ interfere diretamente lá de Brasília, no cartório de Santa Luzia do Paruá, aqui no Maranhão. Por trás disso é preciso que Entendeu? É um negócio, um poder. É preciso que a gente destaque aqui uma coisa que dita dessa maneira, talvez, não é, no dia a dia, talvez a pessoa não perceba. Eu sempre digo em sala de aula, olha, cada ação legislativa do Estado é uma invasão na sua liberdade. Então, nem tudo precisa estar na lei. Mas existe uma coisa que antecede a lei, que é o bom senso. Sim. E a segunda coisa é a boa-fé do intérprete. Eu acho que Kelsen, quando ele fala da norma hipotética fundamental, esse cidadão aí é o bom senso. Esse ser que ele crê, porque sim, eu entende, sei. assim, nesse paradigma. Olha, eu vou usar um adjetivo que talvez aqueles que não comunguem dessas ideias. Eu fui aluno de um dos maiores defensores da teoria pura do direito e internacionalmente conhecido. A fama dele é tão grande que tanto no Brasil, quando eu cheguei para fazer o doutorado, quanto em Portugal, quando eu cheguei para fazer o pós-doutorado, o grande espanto era, mas o senhor foi aluno do professor Lurival Villanova? Sim. Eu digo, fui. E foi com ele que eu aprendi que antes do Estado democrático, claro, antes do Estado, só existe liberdade de fato. Então, a norma
ele é um regramento que ninguém pode se pôr acima dela. É isso mesmo. Então, dentro dessa perspectiva teórica dele, o que é que a maior contribuição dele foi dizer o seguinte: olha, eu não preciso da filosofia, da matemática, da sociologia para determinar o objeto do direito. Eu tenho um objeto próprio, se chama norma jurídica. Então, eu vou montar aqui uma estrutura teórica que pode ser aplicada aqui na China, em Portugal, em Cuba, em qualquer lugar do mundo, para explicar como o direito funciona. Eu não estou justificando nada. Então, o que é que as pessoas fazem? As pessoas assumem as suas autoridades, as suas atribuições, e elas se põem acima de determinados princípios que são inerentes ao conceito de república. Olha, a república não é uma coisa pública, porque a monarquia constitucional também é coisa pública. Exato. República é o que diz respeito à impessoalidade, a responsabilização do agente, a eletividade do cargo. Então, no momento em que eu começo a colocar coisa demais na resolução, o que é que eu estou declarando e que o seu público não está percebendo? Eu estou subtraindo a competência legislativa que me representa. Isso se chama vontade contra-majoritária. Sim. É retirar do poder. Defender essa tese, dizer, nós somos contra-majoritários, aí faz o que quer, Guilherme. Não, mas não é a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, dizia Churchill, é o melhor dos piores. É o melhor, não é isso? Mais ou menos isso. É o melhor dos piores, ou o menos ruim dos regimes. Não é? É a democracia. De qualquer maneira, é preciso que a gente tenha essa percepção. Olha, tudo que eu ponho num regulamento, ou está abaixo da lei, ou então eu estou acima do Estado. Exatamente. Essa discussão eu trago... O Kelso, que é um outro... Eu sou kelsonianista e eu sou do direito constitucional positivo. Eu gosto dessa discussão, essa discussão que me agrada. E aí um cara que eu li muito, e li de verdade, eu li quase tudo que tive acesso, foi o Bobbio. Quer dizer, tu não precisa inventar como tu vai aplicar o direito. Tu não precisa inventar não, irmão. Lê lá, os caras desenvolveram a tese, a mesma coisa. E eu também fiz a escola do direito penal, parte geral, porque li os clássicos do direito penal, a mesma coisa. Os caras estão criando crime aí totalmente inapropriado, sem nenhuma eficácia. Assim, quer dizer, mas não vamos entrar nessa temática agora. Eu quero te ouvir, Guilherme, que a gente passou aqui um tempão divagando sobre direito constitucional, sobre teoria do Estado, que é, na verdade, no direito o que mais me agrada pensar, sempre foi. Eu, na verdade, é engraçado que desde muito cedo, tudo que eu ia ler de filosofia ou de literatura tinha que ter relação com teoria do Estado. Eu ia lá para a teoria do Estado. Eu no direito constitucional também para a teoria do Estado. E eu sempre digo que eu sou um cara do direito constitucional que não sou defensor nessa métrica de hoje, que fique claro, dos direitos humanos, como é dito. Eu fico muito receoso, doutor Zé Cláudio, quando alguém vem me falar de direitos humanos. Eu fico assim, eu disse assim, qual é o paradigma desse homem sobre direitos humanos? É a era dos direitos? Será? Se é a era dos direitos? Então, assim, porque para mim, na faculdade, quando ministrava direitos humanos, botava a turma para ler Bobbio. Eu disse, vamos ler direitos humanos, é isso? Então vamos começar por aqui. Esse é o caminho. Mas, Guilherme, eu quero te ouvir sobre isso. Entra nessa discussão dos direitos humanos e do direito internacional, porque a gente foi para esse lugar, a gente acabou indo para esse local, né? Do direitos humanos, do direito internacional. Tu tens um estudo interessante sobre direito. E essa relação tem muito a ver com direito comparado, Portugal, Brasil, direitos humanos, direito internacional. Participa desse diálogo e traz aí alguma informação para nós sobre o que tu tem pensado, o que tem se estudado, o que se tem falado sobre isso. Porque eu tenho críticas sobre o que é direitos humanos. Eu ainda quero entrar nesse debate para dizer assim, afinal, o que é direitos humanos? Direitos humanos é o quê, professor? Mas fica à vontade para iniciar essa tua discussão aí. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado, Ted, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com meu pai, discutindo e contribuindo e falando um pouco para todo o Maranhão, através da Rede Bandeirantes. Maranhão, Brasil e mundo. Isso. E é uma satisfação muito grande. É interessante, Ted, porque é uma das coisas que eu mais me empolgo em discutir. Foi da minha primeira dissertação de mestrado, foi justamente essa discussão entre vamos dizer assim, uma contraposição em direitos humanos e soberania do Estado, né? Então, isso era uma das coisas que eu tinha como discussão, provocação do professor Alexander Pires, sim, lá de Portugal, também aqui por muita publicação no Rio de Janeiro, o professor Alexander, e numa discussão dentro da sala de aula a respeito da análise de Bobbio, da era dos direitos. Olha aí. Ele vira e diz assim, mas você acredita que a soberania do Estado, a soberania popular, possa se sobrepor aos direitos humanos? E eu dizia para ele assim, professor, eu tenho meio que uma convicção que em situações adversas a soberania do Estado e a popular ela tem que se sobrepor aos direitos humanos. Uhum. E aí ele dizia assim, não, mas a dignidade ela tem que ser
ali muito maior do que uma espécie de soberania, e eu disse, professor, eu enxergo um pouco diferente. Ele disse, então eu vou te provocar, você vai ser meu orientando e nós vamos escrever sobre isso. Eu disse, sem nenhum problema, é tudo. Inclusive essa obra que lancei recente, que vou deixar uma aqui contigo, e o título é O Novo Mundo Contemporâneo, da Dignidade à Soberania em Brasil e Portugal, pegando 2 eixos, que são fluxos migratórios e a Covid, porque foi no percurso da escrita que surge a Covid. E aí eu tenho a oportunidade de fazer ali uma comparação sobre as medidas tanto do governo de Portugal quanto as medidas do governo do Brasil de fechamento de fronteiras. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha os direitos humanos sendo valorizados pelos organismos internacionais, a OMS, a ONU ali tentando trazer o que é uma pandemia para o mundo, a gente, para esse novo mundo, né? Porque a gente já ouviu em pandemias e epidemias em um outro contexto, né? A gente não tinha sentido isso, né? Aí, de repente, a gente pega uma contraposição de fechamento de fronteira que diz assim, olha, tudo bem, os direitos humanos são nossa prioridade, mas eu vou aqui priorizar o meu cidadão, porque o meu cidadão ele tem uma relação contratual comigo, Estado. Sim. Então, essa foi aí a soberania se sobrepôs aí, né? Exatamente o que aconteceu. É lógico que eu preciso te fazer aqui um parêntese, né? No Estado brasileiro, na medida de fluxos migratórios, né? Por exemplo, na entrada de venezuelanos no Estado brasileiro, a gente não teve um bloqueio. Não teve um bloqueio. Nós temos de 2017 a 2020 o maior número de entradas de venezuelanos acompanhando a crise e a grave generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, que é reconhecida não só pelo Estado brasileiro, mas pelo Mercosul e pela ONU. Então, uma vez mas o Estado brasileiro, agora vou te provocar, o Estado brasileiro reconheceu a violação da Venezuela? Reconheceu, sim. 2017, se você pegar ali o final do governo Temer, você vai ver. Ela acompanha, inclusive, a publicação da nova lei de imigração. Nós temos, inclusive, o procedimento prima facie, que é um procedimento específico que ele não foi renovado, mas até 2022 existia um procedimento específico de entrada de refugiados, da solicitação de refúgio, onde você podia dispensar até a entrevista da pessoa. Como está agora? Solicitação. Isso. De 2023 para cá, Isso. os dados referentes ao CONARE e do Alto Comissariado das Nações, das Nações Unidas, eles fazem uma espécie de painel interativo de decisões sobre refúgio que pega todas as decisões da plenária do CONARE. Nós não temos esses dados atualizados. De 2023 para cá. Até 2022. Do governo Lula. Exatamente. Do governo Lula para cá nós não tivemos. Por isso provavelmente... a minha provocação. Eu sei que o governo anterior entendeu que havia uma violação de direitos humanos. Agora o governo atual entende? Mas entendia, agora vou fazer a defesa, entendia sim, Ted, porque isso é uma coisa que já vem anterior. Então, se você pega continuou entendendo, né? Como que diz assim... talvez ali há uma mudança de terminologia. Porque vai ter a ver com a receptividade desse cidadão, não vai não? Sim, totalmente. Entender diferente, que ele está sofrendo violação ou não, como é que ele entra no teu país, aí tu precisa... É porque eu acho que de 2022 para 2023 você tem ali uma mudança brusca de equipe, de todo mundo, que vai ser necessário também fazer uma readequação. Exatamente. Acho que o impacto é maior, porque de 2017 para 2018 você tem um relativo alinhamento, vamos dizer assim. De 2022 para 2023, você vai ter uma mudança, inclusive da política de recepção. Mas eu visualizo até uma política de recepção mais branda, não tão rigorosa. Eu não acredito que seja dentro da recepção de venezuelanos, eu acredito que talvez as medidas que possam surgir nesses próximos anos, sejam inclusive de uma maior assimilação, que é uma característica de fluxos migratórios. Quando você tem uma população que está sendo ali com seus direitos humanos violados e ela busca um outro país, ela passa a ser assimilada, passa a ser interiorizada e ela busca ser implementada em políticas públicas, não só de políticas públicas de acolhimento, mas também políticas públicas de adequação de trabalho, ocupação de cargos que o brasileiro já não quer mais fazer, entendeu? E também a adequação daquelas pessoas que são extremamente técnicas e capazes para ocupar funções como médicos, pessoas advogados. E tem muita gente preparada. Se você pegar agora com a saída dos Estados Unidos, escrevemos isso recentemente e apresentamos no
Congresso Internacional de Salamanca, você pega a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, você vai ver que a Associação de Magistrados Nacional, ela faz uma campanha para trazer uma quantidade de juízes afegãs, que foram as primeiras juízas na história do Afeganistão, para cá, para serem interiorizadas no Estado brasileiro através de medidas de recepção mais fáceis, né? mais céleres, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Guilherme. Pela tua formação do direito internacional, eu vi que a tua tese ela tem um objeto específico, trabalhar a soberania, trabalhar exatamente essas relações de direito constitucional, de soberania, de direitos humanos, mas tu tem sido indagado sobre essas questões de guerra que nós estamos observando agora, por exemplo, Hamas, a discussão na Ucrânia, e aqui, agora, recentemente, que a gente tem acompanhado nos jornais, a questão dessa... eu não sei como, não daria para chamar guerra ainda, mas esse conflito aí que está se criando entre a Venezuela e a Guiana, né? E a Guiana. Agora eu te pergunto, eu não sei se essa informação é verdadeira, não sei se tu acompanhou. Eu vi agora uma notícia no sentido de que não há estrada e para a Venezuela chegar na Guiana tem que passar pelo Brasil, por dentro de uma estrada brasileira. E aí eu quero te perguntar pro internacionalista, cara do direito, e aí o que tu percebe disso? Porque tu sabe que existe uma relação muito umbilical entre o presidente da República Brasileira e o presidente da Venezuela. Entendeu? E aí eu te pergunto, como é que fica essa discussão? A gente não pode fazer... Tecnicamente. Não posso ser evidente das coisas, claro, né? Mas hoje a gente tem sim, inclusive já houve consulta da Câmara e de deputados sobre a passagem, uma possível passagem de tanques, porque como você falou, a ligação direta entre a Venezuela e a Guiana é a floresta amazônica densa. Sim. Então teria que realmente passar pelo Estado brasileiro. E de imediato, o Estado brasileiro, os comandantes das forças e o comandante-geral das forças já indicou que isso não acontecerá. Não vai deixar. Que isso qualquer espécie de violação de soberania, porque aí direitos humanos, aí entra a discussão sobre direitos humanos, né? Ela não será permitida e não terá anuência do Estado brasileiro. Isso é muito importante, essa declaração, e ela precisa ser cobrada lá na frente. Ela precisa ser cobrada. Ela foi uma consulta, eu acho que foi até precoce dos deputados e com qualidade, uma consulta precoce e necessária, de saber, bom, acabamos de ver. Agora, é um contexto internacional, é um mundo, é inevitável. Nós estamos vivendo um momento de conflitos. Nós estamos vivendo um momento de poucas amizades no cenário internacional. Existem pequenos multilateralismos hoje dentro do cenário internacional. Tu tá percebendo um outro cenário mundial, aquela divisão, aquilo que a gente estudou na escola ali, onde a gente ia fazendo aquelas análises, o mundo dividiu, o mundo agora Tu tá pensando numa outra composição do mundo? Tu estás pensando nisso? Na verdade, eu digo assim, olhando de fora, pensa no mundo de uma forma bem... O historiador, volte ao historiador. Pois bem, inclusive nessa obra eu faço essa discussão, onde eu trabalho sociedades que têm um desenvolvimento a partir da teoria de Alvin Toffler em tempos paralelos, sociedades que ainda estão vivendo revolução agrícola e sociedades que estão vivendo a quinta revolução tecnológica, vamos dizer assim. Falo sobre a coexistência das gerações etárias, então nós temos nós que nascemos sem a existência da internet e as pessoas que só conhecem o mundo a partir da internet. E falo da coexistência de direitos humanos, né? Inspirado no professor e aí saudoso Cansado Trindade, né? Que nos representou nos tribunais internacionais e que tinha todo esse espírito de dimensão dos direitos humanos e não de gerações, porque ele dizia, nós temos gente que está brigando pela liberdade... Perfeito. Briga pela dignidade e que volta a brigar pela liberdade. Isso. Nós temos sociedades que brigaram pela liberdade, conquistaram e agora estão em busca de novo da liberdade. Já foi, vamos fazer um breve intervalo. Eu quero agradecer você que estava conosco aqui na TV Bandeirante. Continua assistindo que o próximo bloco vai estar lá no @programa Saudações no YouTube, no nosso podcast. @programa Saudações, no mesmo canal aqui. Você pode assistir essa segunda parte da entrevista do diálogo que estou tendo aqui com esses queridos professores, grandes juristas, professor Zé Cláudio e professor Guilherme Santana. Vamos fazer uma breve despedidazinha, assim, bem rapidinha, só para dar um abraço para a galera e depois a gente faz um intervalo e volta. Guilherme. Opa, mais uma vez, muito obrigado. O livro vai estar disponível ali na OAB e também futuramente aqui na Livraria do Advogado. Vamos fazer um evento ainda esse mês. E no dia 14, né? No dia 14 tem o lançamento de todos os livros. Eu queria te agradecer mais uma vez, mandar um beijo pro meu filho, para minha esposa, para minha mãe, para toda a minha família.
Professor Zé Cláudio? Eu queria agradecer o convite, gentil convite, dizer da minha apreciação de sempre trocar ideias, né? Pôr-me à disposição e não deixar de divulgar meu blog apenadopavão.com. Muito né? bom. Tem muitas contribuições lá que eu desejo muito sucesso e longa vida ao programa. Perfeito. Então é rapidinho. Aqui você, se quiser continuar acompanhando esse bate-papo, vai lá, @programa Saudações. E aquele que ficar só aqui conosco, até o próximo final de semana. Grande abraço.